Recentemente, um vídeo viralizou nas redes sociais ao mostrar as águas do Rio Nilo com uma coloração avermelhada, parecendo que havia se transformado em sangue. Impressionante, não é? Esse incidente alarmou pessoas do mundo todo, pois o fato das águas do Nilo ficarem com esse tom sangrento remete às passagens bíblicas que relatam castigos divinos impostos pelos pecados dos homens, ou mesmo alguns sinais de que o fim do mundo estaria se aproximando. Será? Fique com a gente, que eu explico melhor para você. A importância do Nilo para a região norte da África e para toda a humanidade já é bastante conhecida por nós. Isso porque suas águas, a dinâmica das suas cheias e a fertilidade do solo de suas margens possibilitam o surgimento e desenvolvimento de uma das civilizações mais prósperas da antiguidade. De modo geral, desde um pequeno povoado até as maiores cidades, todas as instalações humanas ao longo da história são feitas nas proximidades de rios. O principal motivo para isso vem do fato de que as águas correntes tendem a ser mais limpas e abundantes em relação aos lagos, além de serem potáveis, diferentemente das águas salinas dos mares. Água é sinônimo de vida para nós e para a maioria, se não todas, formas de vida da Terra. Não é à toa que, ao procurar evidências de seres vivos em outros planetas, o primeiro recurso que as agências espaciais tentam rastrear é justamente a presença de água líquida. Como o único processo evolutivo que permitiu o surgimento de seres vivos que conhecemos é o nosso, nada melhor do que usá-lo como referência para as buscas pelo universo. Portanto, não é de se espantar pela importância que foi e é dada ao Nilo pelos povos que vivem e viveram na região. Sobretudo porque, além de ser essencial para a subsistência das pessoas, oferecendo comida e hidratação, o rio possibilitou ao povo do Egito grandes proezas, como a produção de papiro e o auxílio na construção das grandes pirâmides. Foi através dessa planta, que era abundante em suas margens, o papiro, que os egípcios desenvolveram as primeiras formas de papel nas quais faziam registros importantes de sua religião, economia e governos. Além disso, muitos especialistas atribuem as construções das pirâmides ao rio Nilo, já que provavelmente o transporte das pedras que edificaram as construções deve ter sido realizado através dele, aproveitando-se das cheias para transportá-las através de mecanismos que as faziam flutuar. É mais provável e seguro de acreditar nisso do que no auxílio de civilizações alienígenas. Vai saber, não é? Desse modo, fica bastante claro a relevância desse curso d'água para todos nós, já que o Nilo proporcionou não só a subsistência daquele povo, mas permitiu grandes conquistas e inovações que ecoaram através dos séculos, influenciando outras tantas civilizações e moldando todo o curso da humanidade. E os egípcios já sabiam dessa importância. Por isso, eles enfrentaram inúmeros conflitos na região pela disputa do controle dos recursos, além de considerá-lo, durante bastante tempo, como um deus. Agora que entendemos os méritos desse rio e a gravidade de qualquer evento que ameace suas águas, vamos esclarecer melhor o evento recente, de acordo com o que podemos coletar de informações dos textos bíblicos. Muitos associaram a vermelhidão do Nilo a uma possível profecia bíblica que poderia indicar o fim dos tempos. Mas, na verdade, não é bem assim. De fato, existem menções no livro sagrado a respeito de Deus transformar as águas do Nilo em sangue. No entanto, a principal alusão a respeito desse acontecimento não é uma profecia, ou seja, algo que ainda ocorrerá, mas sim um evento no passado. Trata-se da passagem das pragas do Egito,
momento em que Moisés tentava libertar os hebreus da escravidão. Vamos nos debruçar sobre este episódio por um instante. O registro foi feito no livro de Êxodo, capítulo 7, e se inicia no versículo 14, que diz o seguinte: Javé disse a Moisés: o coração do faraó está endurecido, e ele se recusa a deixar o povo partir. Vá encontrar o faraó de manhã. Ele vai sair até o rio, e você o esperará na margem do Nilo. Leve consigo a vara que se transformou em cobra. Aqui Deus já prepara Moisés para os fatos subsequentes. Como ele é onisciente e sabe de todas as coisas, já compreendia a dureza do coração do faraó e sabia que ele não iria ceder, mesmo sob as ordens divinas dadas através do seu profeta. Mesmo assim, nos trechos seguintes, Deus continua a instruir Moisés sobre o que falar e fazer diante do faraó. Seu desejo era libertar o seu povo da escravidão, para que eles pudessem prestar culto ao único Deus existente, que iria lhes guiar através de Moisés em busca da terra prometida. Caso seus desígnios fossem descumpridos, o que ele sabia que iria acontecer? Um castigo seria enviado aos egípcios. As águas do seu precioso rio seriam transformadas em sangue. Isso pode ser visto a partir do versículo 20 do mesmo capítulo de Êxodo. Moisés e Arão fizeram como Javé tinha mandado. Arão ergueu a vara, tocou a água do rio diante do faraó e de sua corte, e toda a água do Nilo se transformou em sangue. Os peixes do rio morreram, e o rio ficou poluído, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por todo o país do Egito. Assim foi feito segundo a vontade de Deus. Os egípcios pagaram pela desobediência e soberba do faraó, que não quis se curvar diante do poder divino. Por isso, outros castigos foram enviados em sequência, como uma infestação de rãs, moscas, gafanhotos, chuvas de pedras e etc. Para quem ainda não sabia, essa é a origem dos eventos conhecidos como as 10 pragas do Egito, tão populares nas culturas judaico-cristãs. Todas as pragas ou castigos enviados por Deus aos egípcios foram punições ao faraó que se recusava a libertar o seu povo. Foi por isso que houve esse furor nas redes sociais com as imagens que retratam o Nilo fluindo com as águas vermelhas. Algo de muito errado deve estar acontecendo para ter despertado a ira de Deus, que transformou novamente as águas do grande rio em sangue. No entanto, eu sinto desapontá-lo, mas essas imagens não são reais. Aliás, elas são verdadeiras, mas não se trata do rio Nilo, e sim de uma lagoa no Chile, chamada Laguna Roja. Até mesmo o ex-antigo Twitter emitiu uma nota para sua comunidade, fazendo um alerta na tentativa de evitar a disseminação de informações falsas ou, como nesse caso, imprecisas. A Laguna Roja fica localizada no norte do país sul-americano e é um importante ponto turístico para a região. Sua coloração vermelha é atribuída à presença de microalgas que liberam o pigmento na água. E mesmo não sendo sangue, não seria possível beber deste lago, viu? Não vai lá beber, não é vinho não, viu? Isso porque, além das substâncias das algas, que são tóxicas, a temperatura média da lagoa fica entre 40 e 50 graus Celsius. Então, se for visitar, é melhor levar uma garrafinha. Combinado? Contudo, quando as imagens começaram a se proliferar, outras foram surgindo para ajudar a compor a narrativa. Algumas fontes apontam que há também registros do lago Natron,
que fica localizado na Tanzânia, próximo à fronteira com o Quênia, por exemplo. Mas existem outras possibilidades, pois esse fenômeno pode acontecer em várias partes do mundo, inclusive no próprio Nilo, como relata o site Live Science. Acontece que esses eventos gerados pelas microalgas podem ser disseminados pelas correntes oceânicas até chegarem aos rios de água doce. Além disso, existem outros fenômenos que podem endossar a coloração vermelha nas águas, como o excesso de minerais, como o ferro. Isso pode acontecer com mais frequência em regiões que são ricas no minério, quando pequenos tremores abrem fissuras no leito dos rios e liberam suas partículas. Porém, por mais que a ciência consiga dar conta desses fenômenos hoje em dia, antigamente muitos mitos foram criados em torno desses lagos que possuem essa coloração, como é o caso da Laguna Roja. Os povos originários da região diziam que as águas pertenciam ao diabo e, por isso, deveriam ser evitadas. Nesse sentido, segundo os mais céticos, até mesmo a passagem bíblica das 10 pragas do Egito pode ser explicada por esses eventos. Mas, independentemente da crença, devemos sempre estar atentos e tomar cuidado com aquilo que vemos ou ouvimos diariamente. Um exemplo que podemos levar em consideração nesses momentos está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 20, quando os mestres da lei judaica indagam Jesus a respeito do fim dos tempos, da chegada do reino de Deus. Está escrito assim: os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está no meio de vocês. O próprio Cristo nos alerta para o fato de que não devemos buscar os sinais ou nos desesperar com os fenômenos que possivelmente nos apontam o fim, pois este reino que esperamos que venha de forma ostensiva e abrupta já está dentro e entre nós. Jesus ainda continua seu alerta no versículo 23. Dirão a vocês, ele está ali, ou ele está aqui. Não saiam para procurá-lo. De fato, muitas catástrofes, guerras, dificuldades na economia, nas famílias, muitas coisas estão a nos perturbar e entristecer hoje em dia. Mas não devemos esquecer que somente Deus sabe quando esse momento virá. Quanto a nós, resta apenas estar sempre preparados e atentos, fazendo aquilo que nos cabe, cuidando de nós mesmos e do outro e priorizando nossas relações com Deus e com o próximo. Eu fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.